inscreveram no canal. Se não se inscreveram, se inscrevam, curtam, compartilhem. Vamos divulgar o canal. Continuando as nossas aulas, nós falaremos sobre a criação do Estado de Israel. Diante dos conflitos entre judeus e palestinos, os ingleses repassaram o problema para a recém-criada Organização das Nações Unidas, que criou o Comitê Especial para a Palestina, a fim de tratar da decisão pela partilha territorial. Então, inicialmente, como a questão estava com os ingleses, eles passaram a questão para a ONU, Organização das Nações Unidas. E nós vemos que esse conflito sempre existiu, mas a partir do momento que foi passado para a ONU, tentou-se acordo de paz para a partilha territorial. Mas não foi o que ocorreu, como veremos à frente. O eleito para a Assembleia Geral de 1948, que ficou encarregado de gerir essa questão, foi um brasileiro que havia sido ministro de Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha. Aranha advogou em favor da criação do Estado judaico e conclamou uma votação de delegados das nações então constituídas. Então nós vemos que quem foi eleito para a Assembleia Geral foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, e ele teve fundamental importância nessa decisão da criação do Estado judaico. A criação do Estado de Israel ocorreu em 1948. O Estado de Israel foi então declarado oficialmente existente. Então, o sofrimento dos judeus que lutavam desde a queda do templo lá no ano 70 depois de Cristo, eles tiveram essa alegria de comemorar a criação do seu Estado. Mas depois de alguns anos, tivemos algumas guerras e conflitos naquela área. A Guerra dos 6 Dias foi o conflito que envolveu Israel e os países árabes, Síria, Egito, Jordânia e Iraque, apoiados pelo Kuwait e Arábia Saudita, Argélia e Sudão, entre 5 e 10 de junho de 1967, tendo sido a mais consistente resposta árabe à fundação do Estado de Israel, embora o Estado sionista tenha saído como um grande vencedor. Então, os países árabes não tinham poder bélico até o momento, porque Israel sempre teve preparado para essas questões de guerra. Mas nós vemos que, apesar de serem vários países árabes, esses aí não tinham a mesma força que Israel tinha bélica, né? E nós vemos que o Estado sionista vai sair vencedor dessa questão. O Estado sionista, que começou lá das ideias no início do século XIX para a fundação do Estado de Israel, e que perpassa pela criação do Estado de Israel em 1948 pela ONU, e agora nessa Guerra de 6 Dias, o Estado de Israel mais uma vez vitorioso contra os países árabes. O crescimento das tensões entre países árabes e Israel em meados de 1967 levou ambos os lados a mobilizarem suas tropas. Interessante, né? Nós sabemos que houveram vários conflitos de ideia quanto
a criação do Estado de Israel, porque a Palestina também queria ser reconhecida como Estado, né? E nós veremos aqui que Jerusalém é como a Bíblia diz, um peso sobre as nações, porque todas as nações queriam dominar Jerusalém. E sendo um Estado judaico criado agora, a capital de Israel, os judeus queriam que fosse em Jerusalém, mas na verdade vai acabar sendo Tel Aviv, a capital de Israel. Mas nós vamos ver que essa questão volta a ser discutida depois da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, que reconhece Jerusalém como capital de Israel. Jerusalém está localizada em um planalto nas montanhas da Judéia, entre o Mediterrâneo e o Mar Morto. É uma das cidades mais antigas do mundo. É considerada sagrada pelas três principais religiões abraâmicas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Israelenses e palestinos reivindicam a cidade como a sua capital, mas Israel mantém suas principais instituições governamentais em Jerusalém. Apesar de manterem suas instituições em Jerusalém, ela não é tida como capital de Israel. É bom ressaltar isso, porque envolve muitas questões religiosas das três principais religiões monoteístas, e não tem condições de Jerusalém ser unicamente dos judeus, porque os cristãos também tiveram construção histórica com Jesus, e o islamismo tiveram uma construção histórica com Maomé, apesar de se crer mais na Medina, né, em outros lugares, do que propriamente em Jerusalém, o islamismo, né? Durante a sua longa história, Jerusalém foi destruída pelo menos 2 vezes, sitiada 23 vezes, atacada 52 vezes e capturada e recapturada outras 44 vezes. Para vermos como Jerusalém é disputada, sempre foi disputada. Historicamente, os Estados Unidos consideraram desejável o estabelecimento de um regime internacional para a cidade, com o seu estatuto final resolvido através de negociações. Antes do anúncio do presidente Donald Trump em 6 de dezembro de 2017, o país não reconhecia Jerusalém como capital de Israel. Então os Estados Unidos não tinham esse interesse até a chegada de Donald Trump, né? Em 2017 ele reconheceu Jerusalém como capital de Israel. Em 1995, no entanto, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei da Embaixada de Jerusalém, que declarou que Jerusalém deve ser reconhecida como capital do Estado de Israel, mas nenhum presidente estadunidense havia ratificado a decisão de 6 de dezembro até 6 de dezembro de 2017, quando o governo do presidente Donald Trump reconheceu oficialmente Jerusalém como capital de Israel, apesar das críticas dos líderes palestinos. Trump acrescentou que iniciaria o processo de criação de uma nova embaixada do país em Jerusalém. No ano em que o Estado de Israel completou 70 anos desde a sua criação, houve a inauguração da embaixada americana em Israel, em Jerusalém, em maio de 2018, o que representa
um reconhecimento por parte de uma das maiores potências mundiais para a reivindicação do Estado judeu. Então, com o reconhecimento dos Estados Unidos quanto a ser capital de Israel, Jerusalém, isso ganhou força internacional nessa ideia, mas não foram todos os países que apoiaram a mesma ideia dos Estados Unidos. Nós vemos, como falei aí inicialmente, que na parábola da figueira, Jesus vai citar Israel como sendo a figueira, que nós fomos enxertados como gentios na figueira. E interessante vermos que Adão e Eva, ao saírem do paraíso, encontram folhas de figueira para cobrir sua nudez, que simboliza Jesus. Então, a nudez de Adão e Eva foram cobertas por folhas de figueira, que simboliza Jesus. E Gênesis 3:7 vai falar: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Bom, continuando, conta a parábola da figueira, né? Em Lucas 13:6-9, a figueira que simboliza Israel não tinha frutos, e o rejeitou por 3 anos, durante o seu ministério. E por isso foi cortada e dispersa com grande sofrimento no ano de 70 da era cristã. Não ficou pedra sobre pedra, como foi profetizado. A figueira secou. É interessante vermos como as profecias se cumpriram, porque Jesus não foi aceito pelos seus. Jesus foi rejeitado pelos seus. E por isso Israel não tinha frutos para dar. Porque Jesus era a primícia de Deus. Jesus era a porção principal que Deus nos deu para a salvação da humanidade. Mas Israel não quis. Por isso, ela foi destruída, e no ano 70 não ficou pedra sobre o templo, porque Israel não reconheceu o seu Messias. Em Lucas 21, 29, 36, vai dizer que a figueira volta a brotar e renova as folhas, caracterizando a nação de Israel, que surgiu criada por ato histórico pela ONU em 14/5/1948 e profetizado, como foi profetizado em Isaías 66:8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num dia só? Ou nasce uma nação de uma vez só? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Então nós vemos que as profecias, mais uma vez, estão se cumprindo. Que a figueira se secou, que a figueira não produzia frutos, mas a partir do momento em que ela surge como nação novamente, é a chance de que ela tem de dar frutos e se renovar as suas folhas. A pergunta que faz Isaías: pode uma nação nascer em um dia só? Pois Israel nasceu num dia só. Nasceu em 14 de maio de 1948 como nação. E essa profecia que Isaías tinha dado é messiânica também.
profecias determinadas sobre a nação. Zacarias 12:10 vai dizer: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele que a transpassaram, plantearão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Aqui está falando de Jesus Cristo, na sua volta. Na sua volta, os judeus vão se arrepender de terem matado Jesus e vão prantear, vão sentir a dor no coração de terem matado aquele que veio para salvar a humanidade. Apocalipse 1:7 vai dizer: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Pois é, todos aqueles que viram ele ser transpassado e apoiaram e muitas vezes endureceram o coração para o Senhor, eles verão o Senhor voltando com a glória eterna, né? Zacarias 14:9 vai dizer também: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. É tremendo que essas passagens dizem a respeito da segunda vinda de Jesus. Mas na primeira vinda, o Israel poderia ter reconhecido ele como seu Messias, mas eles queriam um imperador, um dominador que mandasse nas demais nações. Mas Jesus veio humilde e eles não queriam um Messias humilde, queriam um Messias soberbo. Talvez por isso que eles vão ter quando o anticristo entrar no templo, no terceiro templo, né? Infelizmente. Mas isso é questão para as próximas aulas. Tchau.